Olá, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz a todos. Mais uma vez é motivo de alegria, de felicidade de estarmos vivos, falando dessa maravilhosa palavra que se chama a graça de Deus, que já é habitado naqueles que crê, naqueles que realmente acreditam que o Messias morreu e ressuscitou e já fez tudo por nós e a gente nem era daquele tempo. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre o coração humano, que eles dizem que o nosso Deus, que o nosso Criador do céu e da terra, dono de tudo, que criou tudo, andam dizendo que ele coloca um inimigo para nos atormentar, matar, cometer adultério, provocar ira contra o próximo. Vamos ler a Bíblia, que é o mais interessante. Então, mais uma vez, eu peço a cada um dos irmãos no meu TikTok que só me siga e no YouTube e só se inscreva no YouTube. E dê só o joinha para cada vez o canal, que o canal está só crescendo. O nome do meu TikTok eu vou colocar em cima, ó. É Ferreira Pura Graça, no TikTok. No TikTok não, no YouTube. E no TikTok é f.pura.graça. Então vamos para o que interessa. Nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do 6 ao 8. Marcos 7, do 6 ao 8. Que vai dizer aqui, ó. Aqui é uma Bíblia aqui, ó. No celular aqui, ó. Marcos 7, do 6 a 8, diz assim, ó. Jesus respondeu: hipócritas. Olha aí, viu? Olha a primeira pancada dele falando para os fariseus. Hipócrita, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz o que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Tá vendo? O seu coração, o meu coração. Quando a gente não entrega o nosso coração, o nosso ego, o nosso interesse a Deus, então o seu coração está cheio de quê? Que nem falou? Hipócritas. Continuando aqui, ó, no 7. Adorarão deste povo inútil, pois eles ensinam leis, olha, leis humanas, como se fosse mandamento de Deus. Estão vendo? Mandamento de Deus. Eles ensinam leis humanas como se fosse mandamento de Deus. Deus está querendo essas leis aí? Naquele tempo, Deus, quando ele veio como Jesus, o Messias, ele estava querendo essa lei que os fariseus faziam? Olha a prova aqui, meus irmãos. Abra a mente, porque a visão e a mente espiritual ele dá. Mas ele só dá para aqueles que querem. Ele só dá exatamente, ele sabe exatamente os que querem e os que não querem. Mas vamos continuar nesse capítulo aqui e vamos dar só uma adiantada, mal do vídeo não ficar muito longo, que se encontra em Marcos 7, versículo do 20 ao 23. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó, quando é coração humano, ó. Do 20 ao 23, ó. Ele continua. Quem continuou? Jesus, falando para o povo, ó. O que sai das pessoas é o que faz ficar impuro. 21. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos. Tá vendo? Os maus pensamentos. A imoralidade sexuais, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, as avarantezas,
as maldades, as mentiras, as imoralidades e invejas, a calúnias, o orgulho e o falar de agir, sem pensar na concupiscência. 23. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuros. E aí? O que é que os cidadãos do sistema religioso, que se chama os futuristas, têm a dizer sobre essa palavra? É bom a gente ler o texto todo. Eu estou lendo um pouco desse texto aqui, porque esse texto já dá para dar uma boa explicação. Mas se você ler o texto todo, você vai entender exatamente que o coração, quando você entregar ao seu ego, ao seu querer, só vai dar isso aqui. Você não vai ter amor para o próximo. De maneira... Você pode ter pela boca. Por isso que ele falou, como Isaías falou. Vocês falam que me amam, mas o coração de vocês estão, longe de mim. Ei, minha gente, isso é malandragem dele, porque eles vão colocar um sobrenatural chamado Satanás, que é o rei dos reis, o rei do mal, que entra dentro da pessoa, que faz toda essa maldade. É o ser humano mesmo, quando ele entrega ao seu ego. E mesmo se existisse esse Satanás, Deus já tinha destruído ele na cruz. Eu vou já mostrar o versículo, o capítulo e o versículo. Só que antes disso, na hora que quando fala aqui, a matança do povo, que faz a matança, se encontra em João, capítulo 8, versículo do 5 até o 8. E continuando, se encontra em João, capítulo 8, versículo do 5 até o 8. Olha o que é que diz. De acordo com a lei de Moisés, olha, a lei de Moisés nos deu as mulheres adúlteras devem ser mortas mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que é que tem a dizer sobre isso? Fez uma pergunta a quem? O Messias. Os fariseus fizeram isso com o Messias. Ou seja, eles fizeram essa pergunta para que conseguiam uma prova contra Jesus, pois queria acusá-lo, mas ele se abaixou, começou a escrever no chão com um dedo 7. E como eles continuarão a fazer a mesma pergunta. Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Tá vendo como era a lei? Tá vendo como é que estava o coração deles, que ele olhou para o coração de cada um deles? Leia todo, é bom vocês ler todo. Eu estou lendo aqui, mas o vídeo não ficar muito grande. E para encerrar esse vídeo, nós vamos para 1 João, capítulo, para encerrar esse vídeo, nós vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 8, só esse. Vou estar aqui, 1 João, já no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 8, diz assim, quem continua pecando pertence ao diabo. Tá vendo? Eita, mas essa palavra o sistema religioso adora para fazer medo às pessoas. Pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Desde da criação do mundo. Ele estava falando, sabe de quem, minha gente? Era de Adão. Mas vamos continuar. Desde a criação do mundo.
E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. E onde foi que ele destruiu? Na cruz, meu amiguinho. Então, mesmo que existisse o diabo, o Satanás, o capeta, a pombagira, seja o que for, ele tinha destruído na cruz. Mas quando ele está falando que a mentira, ele está falando que destruiu, é o ser humano, é o ego do ser humano. Se um ser humano é dessa forma que nós acabamos de ler, imoralidade sexual, todo pensamento que vem do homem, toda coisa que vem do homem, a avaranteza, a hipocrisia, ela não vai voltar para o pó? Ela não vai voltar para o buraco? Aí vocês querem uma explicação melhor do que essa daqui? Não é que eu estou querendo ser melhor do que ninguém, não. Presta atenção. Eu estou apenas lendo e dando texto com contexto. Porque texto com contexto não dá dinheiro, não. Mas texto sem contexto é onde tem pastores muito ricos, pastores muito milionários, porque engana, mente e faz tudo para prejudicar o próximo. Eu passei quase 6 anos nesses locais e eu só vi engano. Mas a graça me libertou. Estão entendendo? Então é isso, meus irmãos. Não existe um sobrenatural que faça você matar e fazer hipocrisia, ser hipócrita, ser ganancioso, ser avarento. Isso é o seu ego, o seu querer. Você entregar o seu coração a você mesmo. Vai existir maldade dentro de você. Mas quando você entrega a Deus, mesmo que uma pessoa queira o seu mal, você não vai querer o mal do próximo. Mesmo que uma pessoa queira se afastar de você, você não vai se afastar daquela pessoa. Não é querer dizer que você não vai se afastar do local daquela pessoa, mas o importante é o que está dentro do seu coração. A pessoa lhe machucou, você está afastado na carnalidade, você está afastado em pessoa, mas o coração não vai ficar perturbado. O coração não vai ficar com aquela raiva que você está, que aquela pessoa fez a você. De maneira nenhuma. É bíblico, está ensinando, ó, entregar o coração a Deus. E parar com esse negócio de dizer que é demônio, que é Satanás, que é isso, que é aquilo. É a própria natureza humana que faz essas praticações. Amém, meus irmãos? Pois eu agradeço mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade. E é graça. É graça no sistema religioso. Estamos por cá. E para ler o negócio sobre o negócio que eu falei sobre que o pecado veio, quem trouxe o pecado no mundo, eu vou mostrar aqui, ó, o capítulo e o versículo. Ó. Ou eu posso colocar em um desses cantos aqui. Eu vou colocar o capítulo e o versículo para vocês lerem. É em Romanos que fala. É em Romanos ou é em Gálatas, se eu não me engano. Se a minha memória não fale. Que fala o que trouxe o pecado para o mundo. O que trouxe a mentira para o mundo. Amém, meus irmãos? Por graça e paz a todos. E um bom começo de semana. Do A ao Z. Fui.